Graça e paz, meus irmãos. Vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso estudo de homilética, tá? Como eu havia dito na aula passada, esse trabalho, esse estudo visa te aprimorar, tá? Te aperfeiçoar na obra de Deus, no talento que o Senhor te deu, para que você possa ministrar a palavra de Deus, tá? Entregar o recado de Deus à igreja, que é o corpo de Cristo. E eu posso classificar então o sermão, a pregação, como uma profecia, né? Uma espécie, um tipo de profecia. Assim como no passado os profetas usavam o seguinte prefixo, assim diz o Senhor. Jesus então, ele inaugura essa nova perspectiva, essa nova visão profética, que é a pregação, e ele introduz o seguinte prefixo: assim está escrito, né? Lá em Mateus 4, diante do inimigo, Jesus ele usa então essa argumentação, esse prefixo, assim está escrito. E a pregação se baseia no que está escrito, na palavra de Deus. Então, nós pregamos, entregamos o recado de Deus e podemos então usar esse seguinte prefixo: assim está escrito. Tá ok? Então, vamos lá? Na aula passada, vamos recapitular. Na aula passada nós vimos sobre a estrutura do sermão, tá? Então a gente viu ali sobre a escolha do tema, a escolha do tema ou o texto bíblico, tá? A gente entende o seguinte: quando se é sugerido o tema, então o pregador tem a liberdade de escolher um texto que se enquadre no tema, tá? Um texto bíblico que venha se enquadrar com o tema. Quando é sugerido o texto bíblico, o próprio texto então já traz em si a sugestão do tema. Pegou essa? Quando se dá o tema, então tem essa liberdade de escolher o texto que se enquadre com o tema. Quando se dá o texto bíblico, o próprio texto já traz em si a sugestão do tema. E aí, com o texto e o tema, então o pregador vai se focar no título, porque o tema é muito abrangente. Exemplo, falar de amor é muito abrangente. Então o título vai trazer uma linha, uma direção para aquilo que se quer dizer, tá? Vai trazer um ponto, norte, para aquilo que o pregador então precisa ministrar, tá ok? Então o título dá a direção. E a gente então prepara a introdução, podendo se usar até mesmo uma ilustração, tá? Para ilustrar e mostrar então aquilo que será dito, trazendo assim, aguçando a curiosidade dos ouvintes. E dentro da estrutura nós encontramos a frase de transição, tá? Que vai ser a ponte da introdução com o corpo do sermão. Da frase de transição, juntamente com a frase de transição, nós temos a proposição. Então, tem-se a frase de transição e a proposição. A frase de transição geralmente pode ser usada como uma pergunta, e a proposição vai apresentar a resposta para essa pergunta. E o corpo do sermão, tá? Que é propriamente a mensagem a ser dita, vai então ter as suas divisões. E a proposição, que é a resposta para a frase de transição, no corpo do sermão nós temos então essas respostas mais
abrangente, mais explicada, tá? E aí nós temos a divisão do corpo do sermão e, para encerrar, nós temos a conclusão. Na conclusão, é uma aplicação, podemos usar uma aplicação pessoal para tudo aquilo que foi dito, para ser aplicado na vida da pessoa, tá? E, por último, então, encerrando, nós temos o apelo, onde convidamos o ouvinte a tomar um posicionamento baseado em tudo aquilo que foi explanado no texto, tá bom? Isso aí, a gente recapitulando a aula passada, hoje nós vamos falar sobre os tipos de sermão, tá? Classificação dos sermões. Então, abre a sua Bíblia na página 8 da nossa apostila, na página 8, e nós temos então a classificação do sermão. Lá embaixo da página 8, lá no finalzinho da página 8, classificação de sermões. Segundo o dicionário Aurélio, um sermão é definido como um discurso religioso geralmente pregado no púlpito. E aí temos algumas palavras sinônimo, que é prédica, predicação e pregação. Então são palavras sinônimos. Segundo a abordagem clássica de suas divisões, um sermão pode ser classificado em temático, textual e expositivo. E nós vamos ver então um detalhamento cada tipo de sermão. Na página 9, nós então temos aqui o sermão temático, ok? É o sermão que traz um tema. O sermão temático, na apostila, o sermão temático é aquele cujas divisões lá do corpo do sermão, tá? As divisões são derivadas do tema. É adequado quando se deseja esgotar um assunto, tá? Ou uma cerimônia e uma ocasião especial. As divisões não dependem de algum texto. Normalmente um texto é usado como abertura e outros em cada argumentação. E essa argumentação são lá nas divisões do corpo do sermão. Então você escolhe um texto, né, que concorda para respaldar a argumentação de cada divisão. Então cada divisão você pode usar um texto que respalde, claro que sem fugir do tema e sem fugir do título. É importante isso, tá? Há alguns pregadores que não se preocupam com textos bíblicos que venham a garantir a argumentação. Usam a lógica, um bom senso para construir seus argumentos, que nem sempre estão respaldados por um texto bíblico direto. Então isso claro, isso depende de cada pregador, da experiência de cada pregador. Porém, particularmente eu prefiro usar um texto bíblico para defender, para respaldar as argumentações do corpo do sermão, tá? De cada tópico, de cada divisão, usar um texto bíblico que dá respaldo e dá, vamos dizer assim, robustez a tudo que está sendo dito, segurança, né? Mostrando que tudo está de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, tá bom? Claro que essas concordâncias, ela também tem que estar de acordo com o tema, tá? A seguir, nós temos aqui 5 orientações do sermão temático. Primeiro, é o tipo mais usado por ser mais fiel, por ser mais fácil de construir as divisões e mais fácil de ser preparado. Segundo, são apropriados para evangelização, ensino, doutrinário, estudo bíblico, discussão de temas e etc. Terceiro, é o que mais observa a ordem e harmonia das partes, tá? Porque o tema é que vai dar direção para tudo que vai ser dito.
E no quarto, é o mais apropriado para os novos pregadores. Por que é mais apropriado para os novos pregadores? Por ser mais fácil de ser elaborado, tá? De ser construído. E quinto, o pregador escolhe o tema e busca em qualquer parte da Bíblia, ou mesmo na experiência, argumentos que apoiem as ideias selecionadas. Como foi dito, se é sugerido o tema, então o pregador pode escolher um texto que se enquadre dentro do tema, tá? Se é sugerido o texto, o próprio texto vai então sugerir o tema, tá ok? E aí então se trabalha. Observação: o sermão temático é um campo fértil para usar os textos a fim de fixar ideias próprias. Por isso é adequado expor cada texto após a devida exegese. Ou seja, vai usar um texto tanto como texto base, como um texto de argumentações. Então tem que se analisar a exegese para ver se realmente ele se enquadra, né, com o que está sendo dito. Tá? Para não pegar um texto que não tem nada a ver com o que está sendo dito. Tanto o texto que vai respaldar o tema tem que se enquadrar. E aí, esse enquadramento você tem que analisar a exegese do texto, né? A hermenêutica, melhor, vamos usar aí a hermenêutica do texto para a gente então ver se concorda com aquilo que está sendo dito, ok? Então eu coloquei aqui um exemplo, tá? Para então ilustrar um tipo de sermão temático. Aqui no exemplo, texto base, aqui está João 1:9, mas quero fazer uma correção. Você vai botar um número 1 à frente de João, tá? Que é 1 João 1:9, tá? Que do jeito que está aqui parece ser Evangelho de João, mas não é. É a primeira carta do apóstolo João. Então, 1 João 1:9, que diz: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Tá? E então nós vamos aqui. Temos o texto. Lembra o que foi dito? Quando tem um texto, o próprio texto vai sugerir um tema. Então nós temos o texto e o próprio texto vai sugerir o tema. Qual o tema? Aqui no exemplo, confissão. O título. Confissão é um tema abrangente. O título vai dar uma direção dentro do tema. Tá ok? Então, título: 3 passos para uma nova vida. Então a gente percebe que o tema, né, confissão, aqui o título vai dar uma direção. Ou seja, a gente vai entender que aquela confissão diz respeito à confissão de pecados para mudança de vida. Então, o título vai já dar uma direção, um norte para aquilo que vai ser dito, tá bom? E aí, então, se prepara então a introdução para chamar o ouvinte, chamar a atenção do ouvinte, para despertar a atenção do ouvinte. Então você prepara a introdução e agora a gente tem a frase de transição. A frase de transição que vai fazer a ponte da introdução para o corpo do sermão. O corpo do sermão é aquilo que realmente vai ser dito, é a mensagem propriamente dita, tá? Então a frase de transição aqui, no exemplo, é: o que fazer para ter uma nova vida? Tá? Uma pergunta. E a proposição, que é a resposta para essa pergunta: tenha coragem para dar os seguintes passos. E esses passos, então, vai ser argumentados, mostrado no corpo do sermão, nas suas divisões. Tá? Então, temos aqui a primeira divisão do corpo do sermão, né? Porque a pergunta é: o que fazer para ter uma nova vida? Então,
A proposição traz: tenha coragem para dar os seguintes passos. Então, primeiro passo, tá? O que confessar? Então, essa é a primeira divisão. E essa divisão aqui, nesse exemplo, nós temos as subdivisões. E a cada divisão nós temos duas subdivisões. Eu aconselho que não passe disso, senão fica muito extenso, tá? E aí pode, então, embaralhar ideias e ser confuso, e no final o ouvinte não entender nada do que foi dito. Então, eu aconselho, tá? Lembra que na aula passada a gente falou de quantas divisões? No máximo 4 divisões. Então, sobre subdivisões, no máximo 2 subdivisões, ok? É uma sugestão. Então, primeira divisão, o que confessar? E aí, como subdivisão, temos os pecados e, segundo, o nome de Jesus. Segunda divisão, como confessar? Com arrependimento e com fé. E na terceira divisão, quando confessar? Sempre e ouvir a palavra de Deus. Então a gente entende, a gente percebe aqui que todo o texto está direcionado com o tema, que é a confissão. Então, trazendo então a resposta, né? Vamos botar a resposta, a solução aí do argumento proposto pelo título, tá bom? Então, deixa eu desligar aqui. Vamos lá dar sequência. Primeiro assunto, segundo assunto. Atrás aqui nós vamos ver aqui a aplicação e o apelo, tá? Desse exemplo, tá? E tem mais 2 exemplos para ajudar aí, né, a elaborar um sermão temático. Sermão textual. O sermão textual é considerado um sermão textual aquele cujas divisões são tiradas do texto ou do trecho escolhido, algumas vezes por palavras, outras vezes por ideias fornecidas por ele, ou seja, pelo texto. Tá? Então aqui as divisões, no sermão temático, as divisões vinham do tema. No sermão textual, as divisões lá do corpo do sermão, as divisões vai vir do texto. Tá ok? Percebeu a diferença de um para o outro? Então, no textual, por isso o nome está dizendo, sermão textual, esse sermão vai se prender, tá, ao texto. O outro, o sermão se prendia ao tema. Esse aqui se prende ao texto, tá bom? Então aqui, ó, continuando a leitura aqui. O assunto é dividido conforme ele é tratado pelo texto e nem sempre segundo a sua natureza geral, tá? Como no sermão de tópicos, ou seja, lá o sermão temático. A análise do texto é lógica, segundo o ponto de vista do assunto do sermão, e não necessariamente segundo o contexto onde a passagem está inserida. Então, aqui há assim, uma característica do sermão textual. Ele vai se prender ao texto, aquela passagem, não ao contexto geral. Tá bom? Então, o sermão textual vai se prender ao texto, não ao contexto. Ok? Esse tipo de sermão não se preocupa com uma análise completa do assunto, tá? Nem do texto, como no expositivo, que é outra forma de sermão que a gente vai ver adiante.
porém traz a vantagem de manter a unidade do tema e do trabalho, de trabalhar o assunto dentro da porção escolhida. O pregador ensina as verdades do texto focado no assunto escolhido, mesmo que seja necessário buscar subsídio em outros textos. Então, nós temos ali o texto, as divisões vai ser tirada do texto. Então, nas divisões, para defender os argumentos, né, a explanação de cada divisão, você pode usar uma outra passagem bíblica em concordância com aquela divisão que foi extraída do texto, tá? Então você pode usar também, como no sermão temático, um texto, no sermão temático, na divisão do sermão temático, você usava um texto para respaldar a argumentação. Aqui também você pode usar um texto para respaldar a sua argumentação, tá? Mas a divisão vai ser extraída do texto, ok? Então essa é a diferença, tá? O pregador, tudo aqui, quem já leu, uma última frase. Essa necessidade, principalmente do fato do sermão textual basear-se na porção bastante pequena da Bíblia, lá, virando a página, em alguns casos pode coincidir com o expositivo, tá? Pode coincidir com o expositivo, porém, a ênfase ou seja, do expositivo, é a exegese, além de ser mais meticuloso na exposição do texto sob o ponto de vista das linguagens originais, do assunto e do contexto. Isso no sermão expositivo. Vai ser pontos em que o sermão textual vai ser parecido com o expositivo, sendo que o sermão textual se prende ao texto, sem se prender ao contexto. Já o expositivo se prende ao contexto geral. Mas o expositivo a gente vai ver depois, ok? O textual prende-se ao texto e não ao evento narrado ou contexto. Há textos que oferecem mais de um assunto, mas apenas um deles deverá ser focado em cada sermão. Ou seja, cada sermão um tema. Não pode ter dois temas, senão vira salada de fruta, tá? Então tem que ser um tema. Há textos que oferecem, a gente já leu, essa unidade poderá ser encontrada focando-se o assunto, ou a pessoa, ou o lugar, ou o momento, tá? Então, nós temos ali, no texto, podemos encontrar no texto pessoas, lugares, assunto, o ponto, a época. Então, isso aí pode ser abordado de acordo com o tema, tá? Então, aqui nós temos alguns exemplos do sermão textual. Vou citar aqui o primeiro exemplo, tá? Texto base, Salmos 1, verso 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. E aí vai, tá? Qual o tema? Santidade, tá bom? E título, porque, como já foi dito, se é fornecido o texto, o próprio texto vai sugerir o tema. Então aqui o texto sugere o tema. Ou caso contrário, a gente pode pegar um texto que se adeque ao tema, tá bom? O título vai apontar então a direção daquilo que vai ser dito. Características de um homem separado para Deus, tá? E aí, frase de transição: você foi chamado para ser diferente. Proposição: o que fazer então? E aí a divisão do corpo do sermão: não ande segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Então, as divisões
do corpo do sermão é extraído do texto, tá? Entendeu a diferença do temático? Temático, as divisões é de acordo com o tema. Já no textual, as divisões é de acordo com o texto, tá bom? Deu para aqui para dar esse norte. E aí, o apelo, tá? E aí você tem, então, o segundo exemplo, tá? Para te ajudar a aprimorar. Mas tem uma observação aqui no finalzinho, na página 12, lá em cima, no meio da folha. Toda mensagem se desenvolve nos pensamentos tirados do texto ou do trecho escolhido, sem preocupação sem a preocupação com o contexto onde ele está inserido. Apenas as ideias que podem sugerir do trecho são levadas em consideração. Eu, praticamente repetindo o que foi dito, tá? O sermão textual vai se preocupar com o texto, não com o contexto, tá? Já o sermão positivo já traz essa preocupação. E é o que a gente vai ver agora, o sermão positivo, tá? Ocupa-se da exposição do assunto. Exposição dá uma ideia de explicar. É diferente do textual, pois se prende a uma porção maior da escritura, no seu assunto, na exegese, no seu contexto. É diferente de comentários bíblicos, pois não se limita a uma explicação do texto, mesmo que seja verso a verso. É aplicativo, tá? O sermão expositivo, mesmo sendo minucioso em cada detalhe, que busca ali esclarecer os versículos, ele traz uma aplicação para a vida. Já um comentário bíblico não tem essa preocupação de aplicar, só mostra o que estava dizendo sem se preocupar com essa transmissão de mensagem daquilo que Deus quer dizer. Já o sermão positivo, sim, faz-se uma análise do texto, do contexto, mas querendo transmitir uma mensagem, um recado, tá ok? Todos os sermões trazem essa preocupação de transmitir o recado, tá? É aplicativo e seu arranjo segue a unidade do pensamento do autor. Então, no sermão expositivo, essa linha de raciocínio, essa ideia não vem do pregador, não vem do tema, tá? Não vem do texto em si, mas vem do autor. Ou seja, então o sermão positivo vai trazer como mensagem aquilo que realmente a Bíblia está dizendo. É aquilo que o autor está querendo comunicar, tá? Toda narrativa bíblica é fonte para sermão expositivo, mas para isso deve-se investir tempo na elucidação da cena ou da história, ou seja, realmente precisa investigar, examinar, analisar o texto para entender o que o texto está dizendo, tá? Qualquer sermão pode e deve ter relação com a Bíblia, porém o expositivo é essencialmente bíblico, né? Gerado pelo texto-contexto e guiado pelo tema proposto por ele, pelo texto, tá? No sermão expositivo, o contexto define o assunto principal ou a lição principal, mas para isso é essencial a exegese, ou seja, uma análise pormenorizada do texto, ou seja, mais assim, meticuloso, mais detalhado, mais investigativo. Analisar o texto realmente, o que ele está querendo dizer, fazer uma boa exegese, uma boa hermenêutica do texto, tá? A gente viu em outro vídeo sobre hermenêutica, a gente pegar a interpretação mais próxima daquilo que o autor estava querendo transmitir, e o sermão textual vem com esse foco, tá? Não se trata de oferecer aos ouvintes a exegese do texto, e sim a mensagem sustentada pelo texto, tá?
Então, isso aqui é muito importante. Vamos aqui para a página 13. O sermão expositivo oferece a vantagem de ser seguramente bíblico e de trazer conhecimento para o pregador como para os ouvintes, pois sua interpretação tende a ser mais exata, mais fiel. As divisões devem sempre ser relacionadas ao tema principal do texto. Então, não é apenas como no textual, as divisões são tiradas do texto. Já no expositivo, as divisões são tiradas do contexto. Então, eu posso usar um versículo como texto base, mas eu não vou me prender ao versículo, eu vou me ater ao contexto, tá? Então, aqui, por isso se torna um bom recurso para o pastor local, pois o obriga a pregar sobre assuntos que de outra forma pareciam encomendados. Então, ou seja, vai falar, eu posso pegar um capítulo ou um livro, exemplo, Evangelho de Mateus, e aí toda quarta-feira expor uma análise de cada capítulo. E aí, de acordo com o que o capítulo vai apresentar, então vai ser falado, vai ser ministrado. Então, se for de pecado, de santidade, de oferta, vai ser de acordo com o texto, tá? Não pode ser considerado sermão expositivo aquele que não surge de um aprofundamento do texto, no texto, claro, que nem sempre haverá alguma exposição no sermão temático. Haverá mais exposição no textual, porém o expositivo será quase exclusivamente exposição, tá? Então, no sermão expositivo, como diz, eu pego um versículo ou um trecho, tá? Um trecho de um capítulo como texto base, mas o tema vai ser sugerido pelo contexto e as divisões também pelo contexto. Então, na exposição, eu não vou me prender ao texto, mas ao contexto. E aí eu posso tirar das divisões versículos anteriores ou depois posteriores ao texto que me serviu de base. Por quê? Porque a análise não é somente o texto, como se faz no sermão textual. Já no expositivo é uma análise de contexto, uma análise maior para extrair então aquilo que realmente o autor está querendo dizer, tá bom? E aqui temos um exemplo, tá? Primeiro exemplo aqui, texto base, Lucas 7, de 11 a 17. Então, texto básico, você abre a sua Bíblia, não vou ler aqui o texto agora, porque senão não vai dar tempo no vídeo, tá? Então, texto básico, Lucas 7, de 11 a 17, que fala sobre o milagre da viúva de Naim, tá bom? E aí, como tema, poder de Deus. Título, Jesus, a ressurreição e a vida. Então, vai direcionar a mensagem, claro, de acordo com o texto, tá? Como diz ali no texto, no sermão expositivo, você vai fazer uma investigação do texto, tá? Aí a proposição, a morte se rende aos pés de Jesus. E nas divisões, então você tem aqui, na primeira divisão, a multidão que seguia Jesus. E aí você vai explanar as pessoas desejosas, pessoas com esperança, pessoas alegres. No segunda divisão, a multidão que seguia a viúva, tá? Então você vai mostrar aqui pessoas tristes, pessoas sem esperanças, pessoas inconformadas. Na terceira divisão, o encontro da vida com a morte, tá? A vida é uma autoridade, a morte se curva ante a vida. E na quarta divisão, o resultado do encontro. Claro que você pode usar argumentos
texto bíblico para defender os argumentos? Pode, até pode, tá? Mas no sermão textual, ou melhor, no sermão expositivo, a análise, tudo é extraído do contexto, tá? Na página seguinte, tem mais alguns exemplos, tá? Mas aí lá no final da página 14, eu fiz então um comparativo usando o mesmo texto, tá? Usando o mesmo texto, fazendo uma comparação, usando o mesmo texto para fazer um sermão temático, um sermão textual e um sermão expositivo com o mesmo texto bíblico. E aí isso facilita a gente então entender a diferença entre eles, tá bom? E o texto escolhido está aqui, eu vou ver aqui na apostila, Romanos 7, verso 2 e 3. Diz o seguinte: ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Verso 13. De sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido, unir-se a outro homem. Porém, se morrer o marido, está livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Então, aqui nós temos aqui 3 exemplos, tá? Um temático, outro textual e outro expositivo do mesmo texto. E aí você vai perceber a diferença. No temático, então a gente pode extrair aqui o tema. Eu tenho um texto, posso extrair o tema e eu posso falar sobre casamento, tá? Então, e o título? A durabilidade do casamento, tá? Frase de transição: o que Deus uniu, não separe o homem. Proposição: para o Senhor, casamento continua sendo indissolúvel. E aí as 3 divisões. Por quê? Tá? Porque Deus determinou desde o início. Segundo, porque Jesus confirmou. Terceiro, porque Paulo repetiu. Então a gente tem aí um sermão temático. A gente viu que o sermão está preso ao tema, tá? Não ao texto. Mesmo sendo o texto sugerindo o tema. No textual, eu posso então utilizar o mesmo tema, casamento, sendo que lembra que a gente analisou que no textual as divisões é extraído do texto, tá? E aqui diz, título: o vínculo entre o marido e a mulher, tá? A frase de transição: o casamento é uma aliança. A proposição: para o Senhor o casamento é uma união permanente. E as divisões: pois existe uma lei conjugal que os une, tá? Tirada do versículo 2. Pois essa lei dura toda a vida, também tirada do versículo 2. Pois será adúltero quem contrair núpcias enquanto o outro vive, tirada do versículo 3. Tá ok? Usando o tema casamento, dentro do tema, mas as divisões extraídas do texto. Agora vamos analisar na perspectiva do sermão textual. Texto base, tá? Romanos 7, 2 e 3. E aí o tema, o jugo da lei. Tá? Por quê? Porque vai tratar o que realmente o texto estava querendo analisar. Tá ok? Então, título: a lei e a graça. Então, a frase de transição: a lei tem domínio sobre quem não morreu em Cristo. Tá? Por quê? Porque o exemplo que Paulo usou do homem e uma mulher foi para ilustrar a respeito da lei e quem está em Cristo. Tá? Então, essa transição da lei do Antigo Testamento, agora para quem está em Cristo, então é o que o autor está tratando. Então, no sermão expositivo, tá? No sermão expositivo, o assunto vai ser focado no contexto, ok? Então vamos lá.
Na frase de transição, a lei tem domínio sempre, né? A frase de transição, a lei tem domínio sobre quem não morreu em Cristo. Quem não morreu em Cristo, quem não está em Cristo, está debaixo da lei. A proposição, quem está em Cristo não está debaixo da lei. Por quê? E aí a gente vai analisar por quê nas divisões do corpo do texto. Porque a lei domina o homem enquanto ele vive. Tirado lá do verso de 1 a 3. Tá? Segundo, porque quem está em Cristo dá frutos para Deus. Tirado do verso 4. Lembra que o texto é o verso 2 e 3, mas eu posso lançar mão do versículo seguinte ou dos versículos anteriores, porque a análise é o contexto, para entender o que o texto está querendo dizer, tá? E ponto 3, porque quem morreu em Cristo está livre da lei, baseado no versículo 6. Então entendeu agora a divisão entre eles e como que eles se comportam? A diferença entre os sermões e aqui usando o mesmo versículo, tá bom? Então, e com isso, a gente tem aí uma noção melhor, tá? Do texto. E por fim, aqui na página 16, tá? Tem uma abordagem atual. Segundo a divisão homilética atual, toda mensagem, para ser seguramente bíblica, seja textos curtos ou parágrafos, ou mesmo em temas, não havendo uma exegese adequada a uma exposição de cada passagem, corre-se o risco de dizer o que Deus não disse e torcer o que ele disse, tá? Importante não é a estrutura utilizada no sermão, aliás, nenhum método deve ser exclusivo, porém a exposição bíblica é essencial. Se o sermão se fundamenta em 3 passagens diferentes, por exemplo, o pregador deve analisar cada passagem respeitando o seu contexto, ou seja, deve se expor cada passagem dentro do seu contexto, respeitando a sua exegese, tá bom? O sermão deve ser visível, e para se tornar visível é necessário entender, e para entender é necessário interpretar, para interpretar é necessário investigar o texto debaixo das regras hermenêuticas e da direção e da unção do Espírito Santo. O pregador é um representante de Deus, portanto, deve se portar de maneira mais fiel possível diante daquilo que ele quer falar ao seu povo, tá? Então, é importante nós entendermos qual é a vontade de Deus. Por isso eu posso aqui colocar, e o finalzinho aqui desse texto aqui eu já disse no início, tá? Então, é importante, antes de mais nada, uma vida de oração e uma vida de leitura da palavra de Deus. E devocional, uma vida devotada a Deus, leitura de Bíblia e oração é essencial para o pregador. Espero ter te ajudado, espero ter contribuído para o teu aprimoramento, para o teu crescimento, para que Deus possa te usar poderosamente na obra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica com Deus e até o próximo. Tchau.